Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. A gente estará dando continuidade à série de mensagens desse mês, que tem como tema principal sobreviventes. Já foi anunciado pelo nosso irmão Rafael. E o tema da nossa mensagem de hoje é sobrevivendo ao medo. E tomaremos como base os Salmos de número 91, que será projetado. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade. Salmos 91, a partir do verso 1, diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bróquio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração? Pai, no nome de Jesus, eu oro a Ti, agradecido por essa tarde, pelos irmãos que aqui estão presentes e os irmãos que estão online, Senhor. Pai, eu Te agradeço pelos momentos de louvores, Senhor Deus, pois já sentimos a Tua presença neste lugar, Pai. E, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus, também para ouvirmos um pouco mais da Tua palavra, Senhor Jesus. A Tua palavra já foi mencionada através dos louvores, Senhor Deus, mas que este momento de sermão, Senhor Deus, de explanação da Tua palavra, possamos também sentir a Tua presença. Deus, necessitamos nos encher da Tua palavra, Senhor Deus. Nós necessitamos nos encher de Ti, Senhor Deus. Que o Senhor Deus, pela Tua graça e misericórdia, Senhor Deus, possa falar aos nossos corações, Senhor Deus, baseados no Salmos 91, Senhor. Deus, eu não sei qual é a necessidade da Tua igreja, o que os irmãos estão precisando ouvir, Senhor Deus. Mas eu Te peço, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, possa encontrar morada, Senhor Deus, nos corações, ó Pai. Que essa palavra, Senhor Deus, possa libertar, que essa palavra, Senhor Deus, possa curar, que essa palavra, Senhor Deus, também possa salvar, Senhor, vida, Senhor Jesus. Ó Pai Jesus, eu Te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha conosco neste momento, fala aos nossos corações, Senhor Deus. No nome de Jesus eu oro e já Te agradeço pelo momento. Amém, Jesus. O que é um medo? As definições dos dicionários indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Para além das definições da palavra medo, o medo também é uma sensação. E essa sensação está ligada a um estado em que o corpo se coloca em um estado de alerta, diante de algo que se acredita ser uma ameaça. O medo é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Uma pessoa sem medo, ela pode se expor a situações extremamente perigosas, arriscando a própria vida sem medir as possíveis consequências trágicas de seus atos. O medo, irmãos, ele é algo pessoal. O que assusta um
pode não assustar outra pessoa. Existem pessoas que têm medo de espaços abertos e não saem de casa. E tem pessoas com medo de lugares fechados, que às vezes preferem subir longas escadas ao invés de pegar o elevador. Outras pessoas, irmãos, têm medo de altura. Preferem viajar longos quilômetros de carro, pois se sentem mais seguros viajando de carro do que de avião. Já para outros, é tranquilo pegar um avião. Existem pessoas que têm medo de falar em público. Em só de imaginarem ficar na frente de muitas pessoas falando algo, já ficam angustiadas. Para outros, é comum falar em público. Tem irmãos ou irmãs que têm medo de baratas. Logo ao verem uma barata, surtam e fazem um escândalo tremendo. Acho que as mulheres vão se acusar aí. Mas tem homem que tem medo de barata também. Faz parte. Tem irmãos que têm medo de cachorro. Tem gente que tem medo de gato. Tem irmãos que têm medo de andar de moto. Tem irmãos que têm medo de pegar o metrô. Alguns irmãos têm medo do mar. Alguns têm medo de escuro. A Alexandra tem medo de escuro. Ela não está aqui? Não, né? Ela tem medo de escuro. Irmãos, sentir medo não é pecado. Deus o criou como um mecanismo de defesa para nos proteger de alguns riscos diários. Contudo, o medo se torna algo perigoso quando somos inteiramente dominados por ele. E em muitas situações, pessoas deixam de viver por estarem dominadas pelo medo. E em outros casos, pessoas entram em estado de pânico, que é um estágio mais elevado do medo. Porém, irmãos, o Salmo 91 nos ensina que é possível sobreviver aos nossos temores, aos nossos medos e superá-los. Amém? E a primeira lição que a gente extrai do Salmo 91 diz assim: o relacionamento com Deus nos faz superar o medo de morrer. O relacionamento com Deus nos faz superar o medo de morrer. Irmãos, o Salmo 91 pressupõe um diálogo onde alguém está se interagindo com Deus. Não se sabe ao certo quem compôs o Salmo 91. Alguns comentaristas bíblicos sugerem que o Salmo 91 tenha sido escrito por Moisés durante o período em que o povo de Israel passou pelo deserto antes da chegada da terra prometida. Outros comentaristas bíblicos percebem nesse Salmos 91 linguagem típica a outros salmos escritos por Davi. E alguns comentaristas bíblicos dizem que talvez tenha sido escrito por Davi depois do conflito civil provocado pela tentativa de golpe de estado do seu filho Absalão. E se a gente voltar para os 2 primeiros versos do Salmos 91, que nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Neste primeiro versículo, irmãos, temos a expressão esconderijo do Altíssimo. O que essa expressão quer nos dizer? Essa expressão, irmãos, trata-se de um lugar secreto espiritual, onde somente aqueles que se relacionam com Deus têm acesso. As promessas descritas aqui no Salmos 91 são feitas aos que de fato confiam em Deus e fazem de Deus o seu refúgio. Isso quer nos dizer que não adianta nada deixarmos a Bíblia aberta no Salmos 91, na sala de nossa casa, como algo místico, que muitos fazem, achando que estaremos protegidos de qualquer crise, doença ou até da morte. Isso não nos trará proteção. O que nos trará proteção é o nosso relacionamento com Deus.
A expressão esconderijo do Altíssimo, irmãos, está nos dizendo que somente aqueles que têm um relacionamento constante com Deus, que habitam neste lugar, não precisam temer a nada, nem mesmo a morte, pois estão protegidos pela onipotência divina, estão protegidos pelo poder de Deus. E isso, irmãos, não quer dizer que estamos imunes aos problemas a acontecer ou a acontecer uma fatalidade conosco. A gente pode pegar como exemplo a pandemia. Quantos irmãos comprometidos com o Evangelho não sofreram por causa da Covid e outros foram até óbito por causa do vírus? Podemos citar outros exemplos na Bíblia, de irmãos que passaram por momentos de crise. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem sincero, homem reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Tinha uma linda família, possuía riquezas, e de repente veio sobre ele uma crise no qual ele perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu propriedade, perdeu toda a sua riqueza. João Batista, um evangelista que anunciava a vinda do Messias, e inclusive batizou Jesus nas águas, foi preso e teve a sua cabeça decapitada. O apóstolo Paulo, maior influencer pós-Cristo, influencer, a palavra da moda, maior implementador de igreja, mesmo servindo a Deus fielmente, foi perseguido várias vezes, foi apedrejado, açoitado, sofreu um naufrágio enquanto estava fazendo uma viagem de barco em uma das suas viagens missionárias. Ele foi até picado por uma cobra, coitado de Paulo, e foi preso por causa do Evangelho. Estou dizendo isso, irmãos, porque criou-se uma cultura no meio evangélico que crente não pode passar por lutas. Sou filho do rei, eu não posso passar por dificuldades, problemas. E isso não é bíblico. Não é porque somos cristãos que não passaremos por lutas, dificuldades financeiras, crises ou até morrer. Todos nós iremos morrer um dia. E a morte, irmãos, precisa ser vista como algo natural. Precisamos encarar a morte de uma maneira natural. Um dia nós enfrentaremos ela. Mas o problema, irmãos, é deixar de viver por causa do medo de morrer. Eu estava vendo um vídeo esses dias no YouTube de um casal que estavam viajando num país e eles iriam encurtar a viagem deles porque eles estavam com medo de morrer, porque na mesma semana um outro youtuber havia morrido por um acidente de carro e eles estavam com medo de acontecer a mesma coisa com eles. Mas um comentário no vídeo me chamou a atenção. Esse rapaz disse que ele entendia o momento deles estarem com medo, um momento de luto, a situação de acontecer o mesmo com eles. Mas o rapaz disse da seguinte forma, que o medo não poderia paralisar a vida deles. E com nós é o mesmo. A morte não pode nos paralisar. O medo da morte não pode nos paralisar. Se algum ente querido nosso veio a óbito, a gente entende o momento de luto, a gente tem que passar pelo luto, mas a vida precisa continuar. O medo da morte não pode nos paralisar. Não pode nos privar de viver a vida. O medo não pode roubar o nosso prazer de viver a vida. Não estou dizendo que podemos viver uma vida imprudente, de qualquer jeito, fazendo loucuras que vêm à nossa cabeça. Mas sim, uma vida prudente, uma vida com propósito, debaixo da graça e misericórdia de Jesus. Uma vida feliz na presença de Jesus, mesmo passando por dificuldades, problemas, lutas, mas sabendo que Deus está conosco, nos ajudando a todo momento. Irmãos, Deus nos pôs neste mundo para cumprir os seus propósitos. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E enquanto os seus planos não se cumprirem em nós, nós seremos imortais.
Já parou para pensar nisso? Se ainda estamos vivos, é porque Deus tem algo para nós. Precisamos acreditar nisso. A nossa missão na terra não acabou. Se estamos respirando, é porque Deus está nos permitindo. Respira. Você está respirando porque Deus está permitindo. E glória a Deus por isso. E quando chegar o nosso tempo de deixar essa vida, o Senhor cuidará de tudo, de tal forma que poderemos descansar em paz. Enquanto esse dia não chega, irmãos, que possamos estar habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pois Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Pois o nosso Deus nos protegerá de todo mal, de todo espanto noturno, de toda seta que voe de dia, de toda peste que anda na escuridão, de todo massacre que assola ao meio-dia. Nem o mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque Deus, aos seus anjos, dará ordem a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Se você sente medo da morte, ore mais a Deus. Se relacione mais com Jesus. Pois através desse relacionamento com Deus, iremos vencer o medo da morte. Não só da morte, mas tantos outros medos e insegurança que temos dentro de nós. Deus nos ajudará, mas precisamos nos relacionar com Ele. João 8,51 nos diz: em verdade vos digo, que se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. O que Jesus está nos dizendo? Que apesar da gente dormir, que a morte, para quem é salvo, é só um descanso. Pois o que está por vir, quando Jesus voltar, é a vida eterna. Então nós não veremos a morte. Nós iremos viver eternamente com Jesus lá no céu. Precisamos acreditar nessa promessa, irmãos. Tiramos um outro lição desse Salmos 91, que nos diz: o relacionamento com Deus nos faz superar o medo de lutar. O relacionamento com Deus nos faz superar o medo de lutar. Os versos 15 e 16, irmãos, do Salmos 91 nos diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, o versículo 15 fala de glorificação. No Antigo Testamento, esse termo era utilizado para se referir às vitórias nas batalhas. O Salmo está nos ensinando que aqueles que se relacionam com Deus não precisam ter medo de lutar por aquilo que desejam nessa vida, pois Deus nos fez para sermos vitoriosos. O versículo 16, inclusive, fala de abundância de dias, uma frase que denota prosperidade. Crentes em Deus não podem ter medo de lutar. Grandes vitórias nos aguardam. Porém, nem todas as coisas que desejamos nesta vida serão alcançadas, pois tudo passa pelo crivo divino. Todavia, não podemos deixar de lutar pelas coisas que desejamos. Lutar para ter um trabalho digno, lutar para ser aprovado num concurso público, lutar para concluir uma ou mais graduações, lutar para comprar uma casa própria, ou lutar para realizar outros sonhos pessoais. Tudo isso é legítimo e recomendável. Mas muitas pessoas, irmãos, deixam de conquistar os seus sonhos por falta de coragem. São pessoas que têm medo de tentar. Ou às vezes são pessoas que até tentam conquistar algo, mas logo no primeiro obstáculo que surge,
já desistem. Se o seu sonho é ter um trabalho melhor, se qualifique, faça um curso profissionalizante ou uma faculdade. Se o seu sonho é passar no concurso público, estude bastante para você passar. Se o seu sonho é fazer uma faculdade, faça. Se você não tiver dinheiro para pagar a faculdade, ore a Deus para que Ele te abençoe, para que você consiga uma bolsa. Se você não conseguir uma bolsa, ore a Deus para que Ele te dê um trabalho para você poder pagar a mensalidade da faculdade. Se você ainda não atingiu o sonho da casa própria, trabalhe um pouco mais para juntar dinheiro, desde que esse trabalho a mais não interfira o seu relacionamento com Deus. Ou gaste menos, faça uma poupança, dê prioridade ao seu sonho. Independentemente de qual seja o seu sonho, não tenha medo de lutar. Deus está com você. Não precisamos temer os desafios da vida. Deus nos fará capazes de vencer, de conquistarmos os nossos sonhos e objetivos. Não tenha medo de tentar. Se na primeira vez você não conseguiu, tente na segunda. Se na segunda você não conseguiu, tente na terceira. Mas não desista. Irmãos, Deus quer nos fazer vencedores, mas precisamos acreditar que Ele está conosco. Ele nos dará recurso, Ele nos capacitará, irmãos. Todavia, precisamos nos mover, fazer aquilo que nos compete a fazer. Deus não fará a nossa parte. Alguns anos atrás, eu queria fazer um curso profissionalizante, só que para fazer o curso profissionalizante, eu precisava fazer uma prova. E eu fiz a inscrição e faltava um mês mais ou menos para a prova ser realizada. E eu fui pegar as matérias da prova, do processo seletivo, fui pegar as matérias e vi que as matérias eram todas do ensino médio. Já fazia alguns anos que eu tinha saído do ensino médio. Eu pensei, nossa, relembrar tudo, não vou conseguir. E eu me lembro de uma oração que eu fiz a Deus. Eu falei para Deus, Deus, eu vou estudar, o que der para estudar, eu vou estudar. Mas o que eu não conseguir, amém. Mas eu vou tentar, a minha parte eu vou fazer. Se for da tua vontade, Senhor, eu vou passar na prova. E eu não passei na prova diretamente, eu fiquei na lista de espera. E passou-se algumas semanas, o curso já tinha se iniciado e eu já desanimei. Falei, agora esse curso não é para mim. Amém, Deus, eu entendo a sua vontade. Não é para mim fazer. O curso já havia começado e, de repente, eu recebo uma ligação da mulher da secretaria do curso profissionalizante me dizendo que tinha uma vaga, que pessoas tinham desistido. Eu falei, glória a Deus, Senhor, me perdoe por duvidar de Ti, Pai. Mas o que a gente aprende com isso? A minha parte, irmãos, eu fiz, que era para estudar. Eu tinha um mês para estudar. A minha parte eu fiz. Eu estudei o máximo que eu pude estudar. E foi o suficiente para mim ficar na lista de espera, graças a Deus. Mas o que compete a Deus fazer, Ele vai fazer, irmãos. No meu caso, Deus abençoou para que outros desistissem do curso. E eu pude fazer o curso. Se você tem algum sonho, e esse sonho estiver alinhado com a vontade de Deus, Deus vai mover montanhas para que esse sonho seu seja realizado. E a gente precisa fazer a nossa parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Precisamos acreditar no poder de Deus. Não duvidamos do poder de Deus. Deus é tremendo, irmãos. Ele faz o impossível. Faça a sua parte. Se aquilo que você está sonhando está nos planos de Deus para a sua vida, Deus com certeza irá te abençoar. Mas se o que você está sonhando não estiver alinhado com a vontade de Deus, sinto muito em lhe dizer, se o seu sonho não te ficará mais próximo dele, sinto muito em te dizer, não irá acontecer. Não insista nesse sonho. Digo isso porque às vezes Deus, irmãos, Ele quer nos levar para um caminho e queremos ir para outro. Não sejamos um Jonas.
no qual foi chamado por Deus para pregar o povo de Nínive. Mas Jonas, ele pegou o caminho oposto, em direção a Tarsis. E isso trouxe consequências para Jonas. Durante a sua viagem de barco, Deus fez soprar uma tempestade, uma grande tempestade. E os marinheiros que estavam no barco com Jonas jogaram Jonas no mar, pois eles descobriram que a tempestade havia se iniciado porque Jonas estava fugindo dos propósitos de Deus. E logo Jonas ser lançado ao mar, Deus deu ordem a um grande peixe para engoli-lo. Por isso, irmãos, é importante que os nossos sonhos de vida estejam alinhados com a vontade de Deus, para que não tenhamos consequências desagradáveis mais para frente. Os sonhos, irmãos, de Deus sempre serão os melhores para nós. Nós fazemos planos, mas quem determina é Deus. E Ele, irmãos, Ele faz tudo perfeito. A vontade dEle para nós é a melhor. Jeremias 29:11 nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Josué 1:9 nos diz também: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, irmãos? Não desanime, pois só através do nosso relacionamento com Deus superaremos o medo de lutar pelos nossos sonhos. Em Cristo, com Cristo, irmãos, nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? A sobrevivência é uma promessa divina que traz alento ao nosso coração para quem enfrenta momentos difíceis. Nem tudo está perdido. Há esperança. Nos dias maus, o Senhor nos dará forças. No tempo certo, Ele providenciará o escape. Não importa quão grandes e terríveis forem as intempéries, os que confiam em Deus sobreviverão. Os que se relacionam com Deus superarão o medo da morte, pois Cristo é a nossa maior esperança. Pois nele temos, irmãos, a esperança da vida eterna. E só com Ele superaremos o medo de lutar. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nele devemos confiar. Amém, irmãos? Os irmãos podem se colocar em pé, por gentileza? Qual é o seu maior medo? Seu maior medo pode ser um fracasso? O seu maior medo é o medo da morte? O seu maior medo é um medo de ficar sozinho? O seu maior medo é um medo de perder emprego? O seu maior medo é um medo de ser abandonado pelos seus amigos? É normal, irmão, sentirmos medos. E sempre teremos medos nessa vida. Mas esses medos, irmãos, não podem nos paralisar. Eles precisam ser superados. 1 de João 4,18 nos diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O amor de Deus, irmãos, nos faz superar qualquer tipo de medo. Deixe o amor de Jesus transbordar sobre a sua vida, pois Ele lançará todo o medo para fora. Ele te fará superar todos os medos.
Abra seu coração, deixe Jesus transbordar sobre a sua vida. E este, irmãos, é o momento de orarmos e apresentar a Jesus os nossos medos, as nossas inquietações. Vamos pedir para que Jesus nos abençoe, nos ajude, para que possamos vencê-los para a glória de Deus. Apresente a Jesus neste momento seu maior medo. Apresente a Ele, Ele está aqui, disposto a te ajudar. Curve sua fronte.